Fala galera do TradingView, tudo beleza com vocês? Eu sou Bruno Mazzoni, tenho um canal aqui no YouTube sobre dividendos e trading chamado Clube dos Dividendos e hoje eu vou postar para vocês um conteúdo aqui no TradingView sobre harmônicos. Não vou falar sobre todos os padrões harmônicos, mas vou falar sobre dois em específico, o Gartley e o BAT, morcego e o Gartley, certo? Se você se interessa pelo assunto, fica até o final, não deixe de curtir e compartilhar. Vou lançar vocês para o gráfico, onde eu vou explicar como eu opero esses dois padrões. Legal, vamos nos divertir aqui falando um pouco sobre harmônicos. Não vou cobrir todos eles porque é um conteúdo muito extenso para vocês aqui. Talvez a gente faça um volume 2 sobre esse tema se lhe interessar. Legal, vou começar a dar basicamente um exemplo, que serão ao todo 4. Um no Bitcoin e os outros 3 em Forex, em pares diferentes. Vou utilizar gráfico diário e, se não me engano, os outros serão gráfico de 30 minutos. O primeiro tutorial, o primeiro cara que a gente vai comentar é o Gartley. Então vocês estão vendo aqui tutorial Gartley e eu já vou explicar um pouco sobre essa tabelinha aqui. Vamos lá para a teoria. Vocês que utilizam TradingView e gostam de desenhar, eu sempre recomendo clicar na linha de tendência. Pode tirar o magnetismo por enquanto e clicar nessa figurinha aqui para vocês desenharem melhor no gráfico. O Gartley, ele pressupõe o seguinte, que nós vamos ter aqui uma pernada de ignição, uma retração, certo? Uma nova pernada de ignição que supostamente, pela análise técnica clássica, numa tendência de alta, seria um rompimento de pivô aqui, mas essa pernada não rompe e vem para uma segunda retração, certo? Este aqui é o Gartley, que vocês sempre vão ver nos gráficos de quem gosta de harmônicos, aqueles triângulozinhos bonitinhos, certo? Formando aqui um Gartley. Como que a gente utiliza, como a gente percebe esse padrão? Nós vamos identificar essas pernadas de alta ou de baixa no gráfico, nesse caso aqui é uma de alta, já desenho uma de baixa já já. Nós vamos traçar a ferramenta de Fibonacci retração. Então vocês venham aqui na segunda coluninha, retração Fibonacci, maravilha. E aí nós vamos identificar o seguinte, será que eu acertei de olho aqui? Vamos identificar dois ratios, ou duas razões por enquanto. A primeira, 618, quase, hein? E a segunda, 78,6. E aí vocês desticam todas as outras, se é que existe essa palavra, certo? Então 0.618, 0.78,6, certo? Por que eu deixei o 0,128 aqui, ou 128? Porque eu considero essa razão 12,8 ou 112,8, certo? Tanto para negativo quanto positivo, como sendo uma razão de rompimento falso. Vamos supor que essa pernada aqui, por exemplo, fosse até aqui, rompesse esse topinho e daqui voltasse, eu ainda consideraria essa pernada de estudo, certo? Que no caso teria que vir um pouquinho mais para cima para fazer jus ao nosso Gartley, certo? Então eu aceito até o 112,8, aqui eu coloquei negativo porque está o 0 aqui e não o 100, né? Como rompimento falso, e eu continuo preservando a pernada de estudo que na literatura, principalmente Scott Carney, que criou o Harmonic Trading, né, ele chama de XA, que é a XA lag, né, a pernada XA. Então o primeiro mais básico que a gente tem que saber é exatamente isso, identificar essas pernadas de ignição, seja no gráfico que vocês mais se sentirem confortáveis, perdão, não conformados, e depois disso, se você está de olho em harmônicos, tentar identificar esse tipo de padrão, certo? Onde a pernada seguinte à de ignição tem uma retração em 618, ela não pode bater em 78, não pode bater nem cauda, nada, os candles aqui não podem bater, certo? Então o candle necessariamente tem que formar um candle de venda que ele não pode bater no 78,6 e nem ter cauda até ali. É uma regrinha, certo? Nem ter cauda, caudinha meio torta, desenhei aqui, ó, pronto. Não pode bater, pode ficar próximo, mas não pode bater. Então essa é a regrinha
Número 1, hackzinho aqui, tá no livro. Esse aqui não é eu que estou falando, certo? É literatura. O que é bacana, é um livro bem legal, chama Harmonic Trading. Quem quiser pesquisar, deve ter tradução Harmonic Trading, e aí tem 1 e 2. Certo? Esse é o livro do cara, o escritor, se eu não soletrar errado, é o Scott Carney. Este é o fera que criou essa modalidade de negociação. Certo? Identificou a XA, identificou que a primeira retração parou no 61,8, já fica com o farol aceso. Pode ser um Gartley, desde que ele pare até os 112,8, não vá para cima aqui, eu considero a XA esse cara em amarelo. Se ele passar, aí a gente está vindo para um A, provavelmente um ABCD aqui em cima, é outro padrão, não é para esse vídeo aqui. Certo? Então, voltando aqui ao desenho, é essa a estrutura que eu tenho. O mais normal é ele parar aqui entre 38,6 a 14,6 dessa pernada aqui. Se eu colocar ratios aqui, o mais normal é ele parar entre 38,2 ou até o 14,6 aqui em cima, certo? Seriam os dois níveis mais comuns. Beleza, feito essa historinha para vocês, eu tenho mais um hack para passar, se vocês gostam desse tipo de modalidade de operação, que é vocês observarem se o mercado está tendencial, ou seja, ele vem andando em tendência, ou se o mercado, quando aparece um padrão desse Gartley, está consolidado. Você vê que o mercado está meio fazendo M's e W's, certo? Este tipo de mercado é o melhor para harmônicos. Este tipo de mercado é o pior para harmônicos. Porque eu falei, quando nós estamos em tendência, geralmente o mercado faz perna 1, perna 2, aí ele até pode dar uma falhadinha aqui, mas ele já rasga para cima, porque ele vai continuar a fazer movimentos de ABCD, de pivôs, certo? Nós, para operarmos harmônicos de maneira mais eficiente, na minha opinião, por isso que Forex é muito mais indicado do que mercados de tendência, como índices, por exemplo, é que a gente vai operar figuras W, certo? E figuras M. É esse movimento aqui que nos interessa, que a gente vai montar os harmônicozinhos aqui, certo? Vai ficar triangulando o mercado inteiro. Então, primeiro de tudo é você identificar se o ativo que você está operando está consolidado, certo? Você pode esperar ali um rompimento falso, você pode esperar ali um rompimento de uma LTA e o retoque dela. Isso tudo indica que o mercado está consolidado. Ou um range, um retângulo visualmente. A gente vai entrar mais em detalhes no decorrer desse vídeo. Mas basicamente essas são as estruturas do Gartley. Lembrando que ele vai, teoricamente no livro, ele fala que 618 e depois ele expande até o 78,6. Eu, Bruno Mazzoni, adiciono mais um filtro, que é a extensão de Fibonacci baseada em tendências, e eu vou colocar esta pernada aqui, a projeção dela de 127,2 e 141,4. Eu vou ter esses caras aqui como região chamada de PRZ, né? PR Zone, que é a região de reversão do Scott Carney. Então aqui eu vou estar querendo negociar na compra, ver gatilhos compradores, certo? Porque eu não só tenho o 78,6, mas eu tenho também a expansão desta pernada, que na literatura é a expansão da pernada AB. Então pondo nomes, dando nomes às pernadas, aqui é o AB, aqui é o X, certo? Aqui seria o C e aqui seria o D. Confluente a essa projeção de 127, 141, eu tenho também a projeção normal de 100% do AB igual a CD. Vamos ver onde que está dando. A gente pega a projeção aqui, vem aqui, clica uma, desce
e sobe. Bomba. Nesse caso aqui, tira-se as projeções. Então, nesse momento, a gente construiu 1, 2, 3, 4 pontos onde a gente pode estar liberado a ver gatilhos compradores. E aí, quem me acompanha no TradingView sempre vai ver essa região minha, se eu estou operando harmônicos, ela vai estar em azul, em um retângulo azul. Eu vou ter o vermelho como risco. E aí, eu vou dar para vocês a minha opinião sobre retorno, sobre lucro desses scalps harmônicos ou até um trade mais longo harmônico. O primeiro alvo é o B. Eu sempre vou ter o B como alvo. Então eu entrei aqui ou entrei aqui, eu vou ter que saber que o meu alvo parcial estará no B. O meu alvo total será o AB igual a C, aonde for que pare aqui se eu tiver certo. E aí eu projeto 100%. Aqui está meu alvo total. No livro do Scott Carney, ele auxilia, ou ele recomenda ter como alvo toda a pernada até a entrada do trader. Vamos supor que a gente entrou aqui e começou a subir. Ele recomenda o alvo em 38,2 dessa pernada. Então, traçando para vocês aqui, eu pego topo, fundo, e o meu alvo para esse cara é o 38,2. Porém, rosa aqui, 38,2 e o resto eu posso apagar. Bomba. Ué, cadê? Calma aí. 38. Aí, agora sim. Estaria meu alvo aqui. Então eu fiz uma entrada. Vou usar a ferramenta de risco retorno aqui. Posição altista. Vamos supor que eu entrei na pedra aqui. Eu teria um alvo parcial, segundo, se você me segue, seria ali em 141 mil e depois mais um alvo, segundo Scott Carney, aqui no 38,2 e o último alvo seria o ABCD. Seria um AB igual a CD aqui em cima. Esse seria o último alvo. Então, basicamente, esse é um Gartley de compra. O mesmo acontece para venda, certo? A estrutura só é diferente. O desenho é diferente. É um W, onde a primeira retração foi em 618, a segunda não passou de 112,8 ou 0,2 ou 0,128, certo? E veio para entre 78,6, 127,2 ou até 141,4. É o máximo que eu aceito, certo? Então estaria uma figura desse padrão aqui. Só que você não precisa dessas linhas todas para desenhar no TradingView. Você pode utilizar uma ferramenta chamada padrão XABCD, que ele faz para você. Você clica, ó, o seu A aqui, o seu B, o seu C e o D. Fica bonitão dessa maneira aí. Você já tem os padrões definidos no seu gráfico. Tá legal? Teoria à parte, pode ficar cabeludo? Pode. O que eu quero dizer é que os níveis que nós vamos usar para o Gartley serão do Fibonacci retração. Serão 618, 78,6 para as retrações, certo? Da pernada XA e depois para alvo 38,2, certo? Então, de novo, da pernada em amarelo, a gente vai usar 618, 78,6. E aí, se a gente estiver certo no trade, estiver vindo a nosso favor, da pernada, que eu vou colocar aqui em azul bebê, nós vamos utilizar o 38,6. 38,2, perdão. Certo? Projeção, Fibonacci projeção, que é esse cara aqui, extensão, perdão. A gente vai usar o 100%. Deixa eu pôr um pouco de... tirar a transparência deles para vocês verem. Beleza. É isso aí.
Então vocês vão colocar exatamente esse cara aqui, que é o 1. E depois, em relação à pernada A, B, eu recomendo vocês colocarem não somente o 1, mas também o 127 e o 141.4. São os filtros aí. 127 e 141.4. Aqui, ó. 127, 1.272, 1.414. Certo? Feito isso, vamos para o gráfico, vamos para os exemplos. Vamos lá. O primeiro exemplo que eu tenho no Bitcoin, e o único aqui desse ativo, para a gente ser um pouco mais dinâmico, já são quase 15 minutos de teoria para vocês, é o seguinte: eu escolhi essa pernada aqui para estudar, certo? E eu só valido uma retração, ou seja, só está válido o ponto B, se no gráfico que eu estou estudando, esse ponto B, a cotação tiver atingido ou perfurado a média de 20. Por isso que vocês estão vendo aqui na tabelinha. Média de 20. Então vocês estão começando a entender que é um estilo operacional bem profissional. Você tem que ter filtros. Então XA média de 20. O que eu faço? Eu vou em indicadores aqui. Clico em média. Só coloca média. E aí eu clico em média móvel. Vai aparecer uma média no meu gráfico e já é de 21. Maravilha. Pode ser a média exponencial ou aritmética, não importa. Então aqui vocês podem perceber que nós tivemos um avanço em relação à média de 20. O B meu está confirmado, a XA está confirmada e o B, se parar em 618, está valendo. Legal. Fez um B em 618, provavelmente o C deve ter sido próximo de 14,6. Foi exatamente, ele é muito próximo de 14,6. E aí, neste momento aqui do gráfico, eu já tenho o 78 e já estou ali querendo olhar o Gartley. Por enquanto, a gente tem um cenário de tendência. Então, basicamente, eu já penso, talvez operar um Gartley num cenário de tendência não seja tão legal. Mas nesse caso seria um Gartley comprador numa tendência de alta. Então, beleza. Quero olhar. Vamos olhar para ver certinho como que ele aconteceu e quais foram os alvos. Então, nesse momento aqui eu tenho retração bacana e eu já tenho minhas ordens próximas aqui se eu quero operar esse Gartley. O que a gente vai estudar? A gente vai estudar o primeiro, o ABCD. Aí eu sugiro vocês ligarem a magnetismo aqui, que aí ele vai ajudar o cursor a ir bem nas máximas e mínimas. Então, primeiro o ABCD, certo? Eu não opero os 78,6 se o ABCD 100% é além dele, certo? Segundo, a gente vai operar os 127 até os 141.4. Então a gente vem, volta, clica duas vezes e adiciona 127. 141.4. Esse é nosso terceiro filtro. O preço pode estar aqui em cima, ó, e a gente já está ali. A média você já pode tirar, não precisa. Só uma auxiliadora aí para validar essa XA, essa pernada que eu estudei. Bacana. E agora? Eu vou escolher essa região aqui. Cadê o meu posição compradora? Vou escolher essa região aqui para negociar comprado. Aí cada um tem o seu gatilho. Mas eu já sei que meu risco é abaixo do X. Aqui está a XA. E o meu alvo, se eu for igual ao Bruno, vai estar no 618 aqui. Deixa eu tirar o magnetismo. No 1618, aqui, exatamente aqui. Ou, segundo Scott Carney, na retração de 38,2 do topo ao fundo da região de gatilho. Então vamos colocar aqui 38,2, vamos pôr ele de rosa. Tira tudo o resto, bacana. Então tá ali, ó. Veja como confluiu aqui, ó, a região de alvo. Tirar de novo o magnetismo. E foi exatamente aonde ele bateu. Maravilha. Esse é o primeiro exemplo, certo? Então aqui eu coloquei XA, para definir a XA, validar a XA, precisa tocar e furar a média de 20, vimos isso. Aqui as retrações de 61, 78,6 e a projeção de 127, tá tudo aqui para vocês. Alvo parcial é o B, ou seja, vamos colocar aqui a nossa
nossa figura padrão XABC, nós temos o que? XA, B, C e o D, nesse caso foi aqui embaixo. Então onde que está o B? Alvo parcial, sempre o B, né? Onde que está o B? Ah, o B está aqui, ó. Entre 10.400 a 11.004, certo? Onde está do Scott Carner 38,2? Aqui, ó, 11.228. Aonde parou? Bacana. Nesse caso aqui foi um Gartley de basicamente um pouquinho melhor que 1 para 1, né? 3.574 pontos para alvo contra 2.282 para loss, certo? Então esse é o primeiro exemplo. Vamos passar para o segundo. O segundo exemplo é mais um Gartley comprador, só que neste caso aqui a gente está o quê? Querendo reverter a tendência. A gente vem de uma queda, certo? Aí de repente a gente faz o quê? Rompe essa máxima, começa a dizer para os investidores que opa, o negócio está começando a subir, e aí a gente aqui faz mais um Gartley. Agora vocês sabem identificar, certo? Volta novamente as mesmas regrinhas, média de 20. A média de 20 está aqui. Beleza. Tava aqui, ó. Ele fura a média de 20. Vem, faz uma pernada de ignição. Faz um B. Esse B furou a média de 20. Beleza, tá valendo. Faz um C. E aí onde foi o D? Pumba. 78,6. Aqui vocês, se tiverem os meus filtros, vão fazer o AB igual a CD. Então estava dando aqui o 100%. Nesse caso vocês tiram as projeções. A projeção é só da pernada inteira. Aí a projeção é aqui, ó. Vem até embaixo. Volta até em cima. Clique 2 vezes. E aí adicione 127, 144. Ó, tínhamos todos os nossos filtros ali. Alvo. O B ou o 38,2 do Scott Carney. Então a gente tinha um alvo aqui em cima ou aqui embaixo. Vamos lá colocar a nossa posição compradora. Vamos supor que a gente comprou na mosca aqui, ó. Então a gente tinha um alvo parcial aqui. Depois um primeiro risco. O risco está certo. Alvo parcial aqui. Depois um total em 38,2 do Scott Carney, dessa pernada aqui, ó, certo? Essa pernada, o 38,2 dessa pernada aqui, deu aqui, certo? O B meu estava aqui. Então, 2 alvos parciais, se vocês quiserem. E aí, nesse caso aqui, ó, eu coloquei inversão, faça o ABCD. Faça o alvo ABCD. Então, vamos pegar, vou apagar aqui para vocês tudo. Nesse caso, se você está acreditando na inversão e ele mostrou aqui no rompimento desse topo que poderia inverter realmente, faça o ABCD 100%, certo? Faça o ABCD, eu sugiro bastante fazer AB igual a CD, só o 100%, só o 1, né? Tira as projeções e aí você vai ter o alvo aqui em cima. Aí seu risco retorno fica bem mais agradável, certo? Então esse é o segundo exemplo. Esse foi o exemplo no Aussie Dollar, né? No dólar australiano contra o americano. No euro dólar agora a gente muda de padrão. A gente vai para o padrão BET, que da mesma maneira do Gartley é um padrão de retração que usa só níveis diferentes de Fibonacci. Eu vou falar para você quais são. Legal, esses são os níveis de Fibonacci que essa estrutura de preço utiliza, que é o BET, certo? Nós vamos ter novamente mesmas regrinhas lá do Gartley, a XA, o B precisa romper aqui a média de 20, que vai estar passando, o B tem que ser em 50%, não pode tocar o 61. Uma regrinha aí, não pode tocar um 618, tem que parar em 50% ou antes. E aí nós temos aqui um C. O C não pode passar de 112,8, mesma regrinha do Gartley, lembra disso. E aí o D vai ser lá em 88,6. Então na ferramenta de Fibonacci a gente vai ter 0,5 e nós vamos ter 0,88,6. O 112 continua lá. Esse é um BET comprador, a gente compraria
nessa região aqui, postando na alta, stop no X, mesma regrinha lá do Gartley. E no caso vendedor, mesma coisa, a gente vai ter uma super projeção, uma pernada, que a retração vai ficar em 50%, não pode tocar 618, 50 ou menos, e aí vai ter uma pernada C, e o D, a gente vai estar posicionando nossas ordens lá na região do 88,6. Simples assim, certo? Vamos lá para um exemplo no gráfico agora. Aqui é o euro-dólar, né? Muito bem. Ó, aqui tem um exemplo do 112,8, legal. Achei que eu não ia trazer para vocês, aqui tem, ó. Então nós fizemos aqui uma pernada, que eu coloquei essa linha para a gente não deixar ela fora. Nós tivemos uma pernada aqui, vamos colocar a média para vocês verem, média de 21. Tivemos uma pernada. Retraímos em 50 nesse primeiro momento aqui, certo? Retraímos em 50 num primeiro momento, e esse aqui é um clássico exemplo de violinada, ele retrai em 50, nos dá aqui uma retração, e aí quando volta rompe falso. Rompe falso. Por mais que tenha aqui beliscado o 618, não fechou acima dele. Vou falar para vocês que eu excluo essa operação? Não, mas eu ganho mais 2 níveis de Fibonacci. Então vou falar para vocês que eu ganho nesse momento que ele toca o 618 e cai e não passa do 112, eu não só ganho o 78 ou 88,6, mas eu ganho 78 também, como região de venda, certo? Como região de venda. Então nesse momento ele não ultrapassou o 112 lá embaixo, ele vem, dá uma violinada aqui, então vou considerar esse aqui como sendo meu ponto B, e aí ele violina essa queda, e eu estou esperando entre 78 e 88,6. Então, mais ou menos aqui, ó. Bomba. Esse é nosso padrão. Se você quiser ser mais conservador, aqui. Mas eu já considero esse cara porque cortou a média de 20, certo? E só violinou aqui. Mas tocou o 618. Aí cabe a experiência do trader de eliminar esse trade. Ou, como eu gosto e faço questão, eu adiciono mais uma área de venda e deu venda nas duas áreas. Deu venda tanto no 78 aqui, como no 88,6. No 88 foi mais pesada a venda. E para o padrão morcego, eu quero deixar um hack de simetria para vocês, que eu falo aqui, ó, ABCD alternado. Quando você definir a sua XA, a sua pernada de estudo, que você vai querer ver os 50%, certo? Para depois ir buscar lá o 88,6%. Eu quero que vocês, no X, identifiquem um padrão. E aqui eu vou dar zoom para vocês verem. Vou tirar o Fibonacci até, para ficar mais fácil a visualização. Eu quero que vocês identifiquem um único padrão. Deverzinho de casa, hack pessoal para vocês. Eu quero que vocês deixem no seu gráfico o último ABCD alternado, que eu chamo de ABCD alternado. O que é ABCD alternado? Basicamente, é aquele, em vez de ser um ABCD de expansão, certo? Ele é o alternado, é aquele que vai contra a tendência, certo? É esse cara aqui em amarelo. Eu quero que vocês plotem e deixem plotado este ABCD alternado, o último deles. Então aqui, ó, só trazendo para vocês, a gente vinha subindo, bomba, 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 e aí invertemos para queda com esse rompimento, concordam? Então o último ABCD alternado eu vou desenhar em verde, que é esse cara aqui, ó. Bom, bom, bom. Porque no mundo perfeito, aqui seria suporte e a gente continuaria alta. Mas aqui inverteu a tendência. Então deixem esse cara marcado. Aqui, ó. AB igual a C. Aqui mais alto, CD. Deixem esse cara marcado com raio horizontal. Vocês vêm aqui e colocam aí o número certinho dele. 13.303. Vejam como ele funciona aqui como resistência. Adicionando esse filtro vai ser importante para vocês saberem qual o melhor ponto de venda aqui, certo? Para esse padrão BET. Então voltamos lá com a retração de Fibonacci. A gente tem aqui a nossa pernada 88,6 e o último ABCD alternado, pimba,
Qual que é o alvo? Primeiro alvo, segundo o Bruno, é os 50%. Segundo o Scott Carney, vai ter que pegar desde essa pernada aqui até o topo e vai definir o 38,2. Vamos ver aonde que está o 38,2. Vou deixar em rosa. Vamos tirar os outros aqui. Blá, blá e blá. Tá aqui. Ah, também no B. Confluiu aqui, ó. Então esse era o alvo. Nós tínhamos aqui uma posição vendedora que especularia um risco acima aqui do X para um retorno bem agradável, certo? Bem agradável esse risco-retorno, foi um belo trade, certo? Apostando o quê? Na consolidação de um papel. Então vejam aqui que é o exemplo de consolidação. A gente vem, rompe topo aqui embaixo, aí depois rompe fundo, aí aqui ó, a gente rompe topo, depois rompe fundo, depois rompe topo. Opa, esse é o cenário perfeito para harmônicos. Liga o Fibonacci aí, volta esse vídeo que é um vídeo comprido e vai dando pausa e deixa nos comentários aí dúvidas, certo? Pra gente ir educando também que em consolidação existe a possibilidade de se tradear, de se operar. Sempre que o risco for menor que o retorno, é uma oportunidade ganha, certo? É uma oportunidade que no longo prazo você vai ser vencedor. Então, esse é o BET, é o padrão morcego. De novo, utilizando aqui o padrão XABCD, a gente tem uma XA. Vimos que rompeu a média de 20 ali, fez um Czinho no 112, não passou do 112, maravilha, a gente está aqui apto a mandar bala nesse cidadão, certo? Então esse é mais um exemplo, o último, para não ficar muito longo o vídeo de vocês aqui me cornetarem bastante, deixa eu diminuir essa cara aqui. O último é mais um exemplo, esse aqui é no dólar canadense contra o iene japonês. Nós temos aqui mais limpo, né? Então vamos lá. Cadê a nossa figura? XA. Aqui rompeu o B, como eu vou falar para vocês. Rompeu a média de 20. Não bateu no 618, depois eu vou tirar essa dúvida. E aí veio para 88,6. Maravilha. Novamente, Scott Carney vai falar para a gente que o alvo está em 38,2. Então temos o alvo aqui, certo? Eu vou falar que o alvo é B. Nesse caso, os dois alvos foram totalmente assertivos. Ainda bem, para quem faz o vídeo e para vocês que assistam ficarem empolgados. Que assistem e fiquem empolgados. Tá aqui ó, o alvo final. Nesse caso, um pouco mais arriscado, porque a gente vinha numa tendência de alta. Bom, fraca, mas vem. Certo, a gente operou contra a tendência aqui, eu não recomendo muito, mas gera oportunidade desde que o retorno seja maior do que o risco, certo? Então galera, fico por aqui, né? Existem outros padrões harmônicos, mas o vídeo já está dando aí 30 minutos, espero que vocês tenham gostado, certo? Alguns hacks pessoais meus dentro de uma modalidade de trading que é muito difundida, principalmente na gringa. Quem opera Forex aí provavelmente deve conhecer bastante os padrões harmônicos. Eu não recomendo muito para o mercado brasileiro de maneira geral, porque os produtos têm mais liquidez aqui no Brasil, são os mini índice e mini dólar quando é day trade. E aí você fica à mercê de movimentos muito extensos. Em gráficos intradiários, você pode de repente operar aqui um ponto D de um Gartley ou de um BET e ter que ficar posicionado alguns dias. Em futuros eu não recomendo. Então eu gosto mais de moeda, o dólar é mais assertivo para padrões harmônicos, só que aí se você vai fazer uma operação por mês, uma operação por 2 meses, acho que dependendo do seu perfil aí não seja muito bacana. Mas enfim, eu recomendo Forex para utilização de harmônicos e quiçá em pares que estão consolidados, você vai ter mais assertividade, certo? Fora isso, deixo aqui meu contato, só vocês pesquisarem aí no YouTube Clube dos Dividendos, vou estar eu lá postando, tagarelando todos os dias vídeos sobre estudos gráficos e um pouco de fundamentalistas também sobre o mercado brasileiro aqui. Bruno Mazzoni por aqui, qualquer coisa deixe nos comentários, a gente entra em contato com vocês. Abração!